Pai. Que a boca do teu servo, Senhor, seja a tua boca falando conosco nesta manhã. Edifica-nos, ó Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 26. É um privilégio estar dividindo nessa manhã com o nosso querido irmão Milton Capixaba. O ambiente ele está um ambiente tão gostoso, a forma que Deus dirigiu o irmão Milton para iniciar, dando oportunidade para tantos irmãos somar. Então eu acredito que foi como todo o preparo de Deus para os nossos corações receber a palavra, os próprios louvores. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita entre os louvores. Então esse ambiente maravilhoso, até nós, aqueles que são meio pentecostal, têm que se conter aqui em razão de nós estarmos nessa casa congressual. Diz assim o livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Aí disse Deus: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que serão parecidos conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Amém. Amém. Meus irmãos, nós, buscando um entendimento a respeito do propósito da criação de Deus, nós encontramos o primeiro propósito, Deus criando os anjos. Os anjos, eles foram criados com um propósito de servir a Deus e também estarem a serviço do homem. Porque a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que eles nos guardem e eles nos livrem. Também a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, e para que os anjos livrem esses que são tementes a Deus. Agora, se os irmãos forem olhar a organização de Deus dentro do princípio de hierarquia da criação, Deus estabeleceu níveis de autoridade para com os anjos. A Bíblia diz que o mundo físico criado, ele é sombra do mundo espiritual. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 14, me parece, e o versículo 14, e também o livro do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, o capítulo 28 e o versículo 14, ali nos descreve o propósito de Deus com relação à criação de um anjo, e Deus investiu esse anjo de uma autoridade, esse anjo que se chamava Lúcifer, que estaria no jardim, no Éden espiritual de Deus. Ele era perfeito desde o momento em que ele foi criado, e ele exercia domínio também sobre os anjos que ali estavam.
Agora, a diferença do propósito da criação de Deus, no que diz respeito aos anjos e no que diz respeito ao homem, é que o homem, dentro do propósito da criação de Deus no mundo físico, este ser chamado homem, Deus quis compartilhar com o homem a sua natureza de domínio, a sua natureza de santidade, porque os anjos, como seres espirituais, eles não tinham um atributo que era o atributo da semelhança. Dentro do propósito da criação, o atributo da semelhança dizia respeito ao homem. Deus disse: façamos conforme a nossa semelhança. E dentro do propósito da criação, Deus não visitava o mundo espiritual aonde lá estavam os anjos. Os anjos iam até onde Deus estava. E aqueles anjos, de um nível mais elevado, o profeta Isaías, numa visão, viu que eles, em volta do trono de Deus, eles cobriam o seu rosto, porque a eles não era dado o direito de ver a face de Deus. Com relação ao homem diferente, Deus descia e vinha até onde o homem estava todos os dias, e Deus conversava com o homem face a face. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Deus conversava com o homem. Quando, irmãos, Lúcifer compreendeu o propósito de Deus, no que dizia respeito à criação do homem, vocês sabem, o pecado não nasceu no homem. O pecado, ele não é da natureza do homem. Vocês vejam que, estando Lúcifer, e quando ele compreendeu o propósito da criação do homem, a iniquidade nasceu no coração de Lúcifer. A Bíblia diz que ele era perfeito na sua existência até o dia em que a iniquidade nele foi gerada. A iniquidade nele foi gerada. Agora vocês vejam, ele disse assim: eu subirei mais alto que as estrelas, e eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. Eu me tornarei semelhante ao Altíssimo.